Que esse dia seja muito especial para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 13 ao 15 de Juízes. Ontem finalizei a intrigante história de Jefité e tivemos o conhecimento de como os últimos juízes mencionados viviam suas vidas de forma completamente indiferente à situação espiritual de Israel. E é importante relembrar isso, pois o que estaria apresentando nos capítulos de hoje fará uma conexão com essa realidade de negligência espiritual vivida pelos israelitas nesse tempo. Bom, o capítulo 13 se inicia com a declaração costumeira que indica outro declínio espiritual vivido pelo povo, onde logo no início, no primeiro versículo, o autor informa que Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por esse motivo Deus os entregou aos filisteus. Neste sexto e último período dos juízes libertadores de Israel, o autor exclui a declaração, e o povo clamou ao Senhor, e Deus levantou um libertador. Esta é uma exceção à regra que vem sendo apresentada pelo autor, e você vai entender o porquê isso ocorreu. Só aguarde um pouco. Bom, a partir do versículo 2, a tribo de Dan é a tribo de onde surge um futuro libertador desse sexto período da história dos juízes. O nome de seu pai é mencionado, Manoá, já o de sua mãe é oculto. O autor nos informa que a mãe desse futuro libertador de Israel era estéril, porém, um anjo se manifesta a ela enquanto estava no campo e anuncia que dela nasceria o futuro libertador. É importante notar, como disse anteriormente, que nesse novo período da história, quem convoca um libertador é um anjo, como ocorreu com Gideão. Porém, tem algo que precisa ser percebido. E é o fato de que a indisposição, indiferença e agora comodismo era tão grande que a intervenção divina precisou vir por meio de algo sobrenatural. Uma mulher estéril geraria uma criança que seria um libertador de Israel. O mesmo anjo que anuncia o nascimento dessa criança também restringe a mãe a cumprir alguns requisitos pré-parto, pois a criança seria nazireu, e a exigência que deveria ser cumprida pela criança em especial era não cortar o seu cabelo. E é dito que ele livraria Israel das mãos dos filisteus. Observe que Deus intervém nesse momento da história por livre vontade de libertar Israel das mãos dos filisteus, sem que Israel clame por libertação. A mulher de Manoá ficou um tanto quanto confusa com a manifestação do anjo, que contou para o seu esposo o que havia ocorrido com ela. E nas palavras da mulher para o seu esposo, ela excluiu o propósito pelo qual a criança viria ao mundo, que era de libertar Israel dos filisteus, e isso é importante que você perceba. Ao ouvir as palavras da esposa, Manoá orou ao Senhor que o anjo também aparecesse a ele para interagir com o anjo sobre como deveria criar essa criança. E o anjo novamente se manifestou para a esposa de Manoá, que correu para chamar o seu esposo. Quando Manoá esteve diante do anjo, ele lhe perguntou qual seria o modo de vida do menino e com que ele trabalharia. Mas o anjo somente relembrou as exigências dadas para a esposa enquanto estivesse grávida e nada mais. Note que, em nenhuma das exigências do anjo para a mãe, ele mencionou que o menino também deveria seguir os mesmos princípios. Porém, pela declaração que ele seria nazireu, entende-se que essas exigências também passariam a ser necessárias para ele. Mas o anjo não ordenou explicitamente que seria Sansão cumpridor de todas estas exigências. O que se diz claramente sobre ele é que não deveria cortar o cabelo e seria um libertador para Israel. Manoá quis saber o nome do anjo, porém, o anjo deixou claro para Manoá ser ele uma manifestação teofânica, pois seu nome seria impronunciável ou incompreensível. Foi aí que Manoá preparou um cabrito e uma oferta de cereal e colocou diante do anjo numa rocha. E a semelhança do anjo que apareceu para Gideão, esse também recebeu a oferta como um holocausto, a queimando completamente sobre a rocha. E essa foi a última aparição do anjo para Manoá e sua mulher. E pouco antes do final do capítulo, o autor exalta a sabedoria e o entendimento desta mulher, que esclareceu a dúvida que havia nos pensamentos de seu esposo, que após essa manifestação teofânica teve medo da morte. Mas sua mulher sabiamente lhe falou: se fosse a intenção divina matá-los, não teria recebido da mão deles o holocausto e nem mostraria tudo o que tinham visto. E para concluir o capítulo, o autor descreveu sucintamente o nascimento do menino que recebeu o nome de Sansão, que significa como o sol. Menciona também o seu princípio como juiz libertador, pois de quando em quando o Espírito do Senhor o conduzia para o campo que limitava as terras da tribo de Dan,
possivelmente para o acostumar a defender a sua terra e seu povo. No capítulo 14, Sansão inicia o seu propósito de atacar os filisteus de um modo diferente do que temos visto até aqui. Ele desejou casar com uma filisteia. E ainda que seus pais o orientaram sobre a necessidade de casar com uma mulher de seu povo, ele insistiu que deveria se casar com a tal mulher. Mas o autor nos informa que esse desejo de Sansão já era um propósito de Deus para principiar a libertação de Israel do domínio filisteu. Sansão, juntamente com seus pais, vão até a cidade de Tímna, e quando chegam à cidade, é bem possível que Sansão tenha se afastado de seus pais para uma vinha, onde um leão, bramando, o encontrou. Foi quando o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele rasgou o leão de alto a baixo, mas não contou nada a seus pais. Com esse episódio, o autor visa nos introduzir na forma de como Sansão estará libertando o povo de Israel do domínio filisteu, com sua força extraordinária. Sansão, nessa visita, confirmou o desejo de se casar com a mulher filisteia e retornou para sua casa. Dias depois desse episódio, Sansão retorna à casa de sua noiva, porém, ao sair do caminho, encontrou um enxame de abelhas com mel dentro da carcaça do leão que tinha matado. E comeu desse mel e ainda levou para os seus pais, sem contar para eles de onde o havia tirado. É interessante notar que Sansão não se preocupa com a atitude que acabou de cometer, pois, segundo a lei do Nazireu, este não poderia tocar em um corpo morto. E o autor não nos dá nenhuma pista sobre o conhecimento de Sansão e de seus pais sobre essa lei. Bom, possivelmente havia uma certa ignorância ou indiferença pela lei nesse período, devido à degradação espiritual a qual estavam inseridos. Digo isso de antemão, pois Sansão, como Nazireu, não poderia ter contato com o morto, mas sua vida do início ao fim será envolvida por mortes, porque esse episódio é só o princípio. E nenhuma advertência é mencionada pelo autor em todas essas transgressões realizadas por Sansão, com exceção, como veremos, do corte de seus cabelos. Que lembro a você, essa foi a única exigência que o anjo expressou ser própria sobre a vida de Sansão, quando na revelação para sua mãe. Quero deixar claro que o correto seria Sansão viver uma vida separada como prescrita na lei do nazireado. Porém, reforço a questão de que esse período da história de Israel foi marcada por indiferenças e negligências espirituais incontáveis. Isto precisa ser levado em consideração. Uma pergunta que surge é: Deus mudou suas leis para cumprir seus propósitos nesse momento da história? Não vejo como mudanças de lei, mas como benevolência e misericórdia sobre um povo rebelde, porém escolhido por um Deus bondoso. Estou inclinado a aplicar esse texto agora, mas vou deixar para o final da exposição. Bom, o certo é que com essa descoberta de Sansão, ele criou um enigma para desafiar os 30 filisteus que foram concedidos a ele para serem seus convidados de honra no banquete, pois ele mesmo não trouxe nenhum convidado e nenhum amigo para o acompanhar, com exceção de seu pai. O enigma era: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E esses filisteus importunavam a noiva de Sansão durante os 7 dias e no último dia com uma ameaça de morte. E ela, em contrapartida, importunava a Sansão e com choro suplicava sua resposta, até que no último dia ele declarou o enigma para ela, que contou aos filisteus. E logo chegaram até Sansão e desvendaram o mistério do enigma, mas Sansão compreendeu que eles só descobriram por causa de sua noiva. E, indignado e guiado pelo Espírito, entrou na cidade de Asquelon e matou 30 homens, e deles tirou as roupas para cumprir o que havia combinado. E essa indignação gerada em Sansão fez com que ele fosse embora e nem consumasse o seu casamento. Convém mencionar que Sansão agiu nesse momento de um modo completamente indiferente à libertação de Israel da mão dos filisteus. Mas, como vimos desde o início da história de Sansão, quem deseja libertar o povo das mãos dos filisteus é o próprio Deus, e não um juiz libertador como ocorria anteriormente. Antes, como vimos, era a vontade de Deus agindo em harmonia com o entendimento do juiz, que compreendia sua tarefa, mas não foi assim na história de Sansão, até o momento antes da sua morte, como veremos. O capítulo se encerra com a declaração de que a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro. No capítulo 15, temos a descrição de que Sansão decidiu voltar para a casa de sua noiva, depois de algum tempo. Inclusive, o autor menciona que ele foi no tempo da colheita. Quando Sansão chegou até a casa de sua noiva, o pai dela não permitiu que Sansão tivesse relações com ela, lhe informando que a havia dado como mulher ao companheiro dele, e ainda que estava disposto a dar a Sansão outra filha,
Sansão se recusou a aceitar. E irritado, foi e capturou 300 raposas, e formando pares, pôs uma tocha de fogo amarrando uma na outra, e soltou esses pares nas plantações dos filisteus. Quando os filisteus descobriram que Sansão era quem havia realizado toda aquela tragédia por causa da recusa do pai da mulher, decidiram eliminar a ambos, os queimando vivos. Quando Sansão descobriu que os filisteus haviam assassinado sua noiva e seu sogro, feriu os filisteus de um modo não revelado aqui no livro, mas certamente os causou grandes problemas físicos, como descreve o versículo 8. Agora eu quero que você preste atenção na continuidade deste capítulo. Os filisteus foram buscar Sansão nas terras de Israel, formando um cerco de batalha contra os israelitas. Observe que os da tribo de Judá são protagonistas nesse episódio. Justamente a tribo de Judá, que no início do livro foi escolhida por Deus para ser a tribo que conquistaria a terra em primeiro lugar. Lembra? Pois então, essa mesma tribo se apresenta aqui para se entregar em sujeição ao domínio dos filisteus. Que diferença de realidade estamos contemplando nesse momento da história de Israel. Que lamentável esse momento. O povo que deveria se unir a Sansão para se livrar do domínio filisteu e declarar a sua independência na terra, estava decidindo entregar Sansão nas mãos do inimigo. E foram buscar Sansão na caverna onde estava escondido, e tendo-o amarrado, entregaram-no nas mãos dos filisteus. É aqui que quero que enxergue a profunda depressão espiritual que o povo de Israel se entregou. O povo que era lutador se tornou indiferente e agora é conivente com uma situação ante Deus, pois a declaração foi muito clara: não se associem com o povo dessas terras. Porém, independente do povo, Deus estava interessado em libertar o seu povo das mãos dos filisteus, e para tanto se apossou de Sansão e com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus, causando uma devastação entre eles. E depois da vitória, Sansão ainda compôs um cântico de vitória. E diante desta grande vitória, sentiu sede, e por um milagre divino bebeu água que fluiu de uma caverna. Você consegue observar o contraste exposto aqui nesse episódio? Veja que a tribo de Judá desfrutava de 3.000 homens que não tinham coragem de lutar contra o inimigo. Inimigo esse que foi declarado como derrotado após a morte de apenas 1.000 homens. Mas esses mesmos 3.000 homens da tribo de Judá estavam dispostos a entregar seu único libertador na mão do inimigo. Que absurdo esse momento vivido entre o povo de Deus. É importante notar que Deus é quem estava pelejando por seu cego e obstinado povo através de Sansão, seu juiz libertador. Não tem como encerrar esses capítulos de hoje sem lembrar de nossa realidade. Como a semelhança entre esse período de Israel aqui, a nossa vida também era. Nós que estávamos entregues a uma vida de pecado e desolação, fomos alcançados pelo amor e misericórdia de Deus. Ainda que não estávamos desejando que isso ocorresse, estávamos vivendo, assim como Israel deste período, sem desejo algum de mudança. Estávamos acostumados a viver na escravidão do pecado, da mentira, do engano, do egoísmo e de tantas outras coisas que satisfaziam o nosso ego. Vivíamos para nós mesmos e para mais nada. Nada além dos nossos prazeres eram importantes. Mas Deus, que é bondoso, sabia o quanto o nosso ser interior estava em completa desolação. Vivíamos bem por fora, mas em nosso interior havia uma constante tristeza e aflição. Mas uma virgem foi visitada e um anjo falou com ela que Deus estava levantando um libertador para toda a humanidade. Isso é incrível, isso é fenomenal. Não sabíamos de nada que estava ocorrendo, não sabíamos que Deus era tão misericordioso assim. Enquanto estávamos nos contentando com a escravidão, Deus estava trabalhando por nossa liberdade. Oh glória! E hoje é possível ser livre do pecado, livre de nós mesmos, pois o nosso libertador está vivo. Ele vive eternamente. A morte não pôde o derrotar. Que você possa crer nesse nosso único e suficiente libertador, Jesus. Esse é o seu nome, Jesus. Amém? Até amanhã, querendo Deus.